Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia. Recebo que tudo está bem na sua vida. Seja bem-vindo a mais uma live, mais um serviço aqui do Evangelho da Graça de Deus, onde nós vamos aqui estar expondo mais um pouco da verdade do conhecimento da graça de Deus. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Brasil. E se você ainda não me conhece, se por acaso você é a primeira vez que você está assistindo através dessa live, através desse vídeo, ao vivo ou pela gravação, meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. Seja bem-vindo. É isso? Estamos aqui, já falamos a partir do Rio de Janeiro. Com essa tecnologia aqui maravilhosa, alcançamos aí o mundo, não é isso? Para falarmos aqui a respeito da verdade do Evangelho de Cristo. Somos a Igreja de Cristo em graça, isso? E gostaríamos aqui de revelar a você, deixar bem claro o nome do nosso pastor. É alguma coisa que nós fazemos aqui questão, um ponto que nós aqui fazemos questão que fique bem claro, que você entenda bem quem é o nosso pastor. Porque nós temos um pastor. O nome do nosso pastor é Cristo ressuscitado, aquele que morreu, ressuscitou e hoje vive, habita no nosso espírito. Porque nada mais justo, abençoado, ele ser o seu pastor. Porque foi ele que morreu por você, foi ele que te comprou, foi ele que te predestinou desde antes da fundação do mundo. Então, ele é o dono da igreja, não somente o pastor, mas é o esposo, é o Senhor, é o dono, tudo que for possível. O apóstolo Paulo diz que ele é tudo em todos os seus filhos. Então, seja bem-vindo aí e gostaria de convidar você a compartilhar, não é isso? Compartilhar aí a mensagem para que outros sejam alcançados por essa verdade. Porque existem muitos dos nossos irmãos, assim como nós estávamos no passado, lá dentro da religião, vivendo a mentira, vivendo um engano, e é necessário que eles ouçam para que Deus ilumine os olhos do entendimento e eles saiam desse lugar chamado Igreja Evangélica, que de evangelho, você sabe, não tem nada. E também, se for possível, abençoado, eu gostaria de te pedir com bastante carinho, se você, por acaso, ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva, porque a tecnologia hoje é essa, tem que ser assim, nós precisamos alcançar um número aí no YouTube para que possamos também falar ao vivo, para que a palavra corra e seja glorificada. Essa é a nossa intenção, o Evangelho da Graça de Cristo. Não vai te custar nada, e aqui, para falar a verdade, aqui nós não tratamos com dinheiro, isso aqui tem um custo, tem um patrocínio, isso aqui, e sou eu mesmo que patrocino, sou eu mesmo que pago essa luz que está clareando aqui, essa internet, tudo aqui é por nossa conta. De você, nós queremos apenas que você compartilhe a mensagem e se inscreva no nosso canal. Vamos aqui falar hoje a respeito de um tema chamado duas naturezas, a terrenal e a espiritual. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a você que também já está aí ao vivo, temos vendo aqui pessoas aqui se inscritas, eu não consigo ler, tenho assim, uma certa dificuldade para ler o nome dos abençoados, mas estou vendo aqui alguns. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu zelo, não é isso? E receba a minha oração nessa manhã, que os olhos do seu entendimento já estão iluminados, para que você possa entender a verdade do Evangelho. Não o que eu vou falar, não o que você vai ouvir de mim, mas a verdade do Evangelho. Porque, abençoados, existem lobos que dizem que estão pregando a graça, mas estão mentindo. Então, preste atenção. Eu recebo com os seus olhos iluminados, você possa entender quem está te falando a verdade. Bom, então vamos aqui dar início aqui a mais uma mensagem aqui, mais uma palavra chamada duas naturezas, como nós falamos, não é isso? A terrenal e a espiritual, duas naturezas. Então vamos começar aqui, vamos dar início, lendo aqui a palavra do nosso Pai. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel aí, se for possível, anote, confira o que nós estamos lendo aqui, que é importante você conferir o que você está ouvindo, abençoado. Vamos ler aqui, Hebreus, carta que nós entendemos, nós queremos que foi escrita aí pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim, olha só, e visto como os filhos
participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele, Cristo, falando aqui de Cristo, para que pela morte, a morte dele na cruz, aniquilasse, destruísse, deixasse de existir o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, abençoados, Hebreus capítulo 2, versículo 14, é um verso riquíssimo em informações. Temos aqui muitas informações. Nos fala aqui que os filhos participam de carne e sangue. Diz também que Cristo, Deus mesmo, também participou de carne e sangue. Também fala que pela sua morte, ele destruiu aquele que tinha o império da morte, o diabo, não é isso? É um verso aqui muito, muito importante. Mas nós aqui nós vamos ler aqui só a primeira parte. Vamos nos deter aqui na primeira parte desse verso que diz assim, ó: portanto, os filhos, falando aqui dos filhos de Deus, porque o filho de Deus abençoado é o Espírito, né? É o Espírito. Participam do quê? Da carne e do sangue. O filho de Deus, ele é o Espírito lá, porque em Hebreus capítulo 12, versículo 9, diz que nós temos os nossos pais segundo a carne e também temos o nosso Pai segundo o Espírito. E diz que Deus é o Pai dos Espíritos. O nosso Pai no Espírito se chama Deus. Então, veja bem o que diz aqui o apóstolo Paulo. Quando nós nascemos nesse corpo de carne, nós já éramos filhos de Deus. Por que ele diz? Porque os filhos participam. Não é que você chega aqui nesse corpo de carne e depois, então, você vai se tornar um filho, como me ensinou a religião, falando que dependendo das minhas obras, dependendo do meu comportamento, dependendo do que eu pudesse fazer de bom, então eu iria passar a ser um filho de Deus. E isso não é verdade, abençoados. O Evangelho é bem claro, diz que os filhos já chegam aqui, filhos, para participar de um corpo de carne. Estamos aqui para uma participação de carne e sangue, não para nos tornarmos filhos ou não, usando o livre-arbítrio, né, que ensina a religião. Olha, e veja bem, você é espírito. Essa aqui é a verdade do Evangelho. Você é espírito participando de um corpo. Simples assim, é o que diz o Evangelho, né? A teologia aí procura vários sinônimos, várias coisas, várias definições, mas nós ficamos com a simplicidade do Evangelho, que diz que o Filho de Deus, participa de carne e sangue. E ponto. É simples assim. Então fica aqui formado duas naturezas. Duas naturezas. A terrenal, que é esse corpo de carne, que é a nossa participação, e a espiritual, que é o nosso espírito, que somos nós. Duas participações, duas naturezas. Isso, o terrenal e o espiritual. E você precisa conhecer as duas naturezas. Você precisa saber das duas naturezas. Por quê? Porque estarão juntas, a terrenal e a espiritual, estarão juntas enquanto vivermos aqui. Eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui. Eu pretendo ficar aqui até uns 100 anos. Essa é a minha oração. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto você estiver aqui, essas duas naturezas vão estar aqui juntinhas, aqui no mesmo local, não é isso? Porque o espírito, você que é espírito, eu que sou espírito, precisa de um corpo de carne para viver aqui. Deus mesmo, nós lemos aqui, Deus mesmo, quando quis se manifestar, diz o apóstolo Paulo, grande é o mistério de Cristo, né? Que para se manifestar aqui, teve que ter um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Nesse terreno aqui, terrenal, só pode estar aqui quem está dentro de um corpo de carne. Embora, veja bem, embora mesmo estando juntas, o terrenal e o espiritual, todo o tempo, 24 horas por dia. Você dorme, você acorda com as duas juntas. São completamente diferentes. O terrenal é completamente diferente do espiritual. Terrenal e espiritual. O terrenal, você sabe, né? Vamos falar aqui mais uma vez, é esse corpo de carne, que tem um pai, o nome do meu pai era Ari Cardoso, que formou, né? Depois que ele se juntou com a minha mãe, aconteceu, você sabe o que foi, não é isso? Aquele casamento,
e formou esse terrenal aqui, mas aqui dentro é o espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa pátria é os céus, a nossa pátria é o espírito, de lá que nós viemos, não é isso? Então, um é da terra, que é o terrenal, e o outro é do céu, que é o espiritual. Bem simples, né, abençoado? Eu penso que é mais claro do que isso, não canto galo, é bem tranquilo. E mais, vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo escrevendo a Corinto, diz que nós, os filhos, que é o Espírito, somos um tesouro, temos um tesouro em vasos de barro, falando aí em relação a este conhecimento, que nós temos esse conhecimento aqui no nosso espírito. Veja bem, meu Deus, por que ele falou isso, que nós somos aí um tesouro dentro de um vaso de barro? Eu demorei um pouquinho a entender, né, esse assunto, mas graças a Deus que Deus, iluminando os olhos do nosso entendimento, nós conseguimos entender o que a religião não de maneira nenhuma entende, não é isso? Veja bem, apesar, nós estamos falando aqui, já estou aqui 2 anos falando a respeito desse evangelho, e nós sempre falamos as mesmas coisas. Apesar do Espírito ser perfeito, o Espírito é perfeito. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, e foi a oferta de Cristo ali na cruz, nos fez perfeitos para sempre. Esse é o Espírito está perfeito. E diz mais, diz que nós somos santos. Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que Cristo morreu na cruz, se entregou a Ele mesmo para nos apresentar santos a Ele mesmo. O Espírito abençoado está perfeito, está santo. E mais, em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós estamos assentados em uma posição de abençoados, juntamente com Cristo. Essa é a nossa posição em Cristo, o Espírito. Quando nós falamos aqui, olha, nós somos abençoados, você é um abençoado, estamos falando do Espírito, da posição que Cristo nos colocou. É no Espírito, é isso que diz o Evangelho. E mais, estamos unidos a Deus, o Espírito está unido a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se ajunta ao Senhor, e esse ajuntamento foi feito por Cristo mesmo, é um só Espírito com Ele. Esta é a nossa posição no Espírito. É necessário que você entenda, que você conheça a tua posição em Cristo, nesse Espírito, no Espírito que é você mesmo. Ele, o Espírito, está, apesar de ser perfeito, ser santo, ser abençoado, ser um só com Deus, ele está participando, está vestido, veja bem, está vestido de um vaso de barro, de um corpo muito frágil, muito débil. E você vê que parece que há uma discrepância tão grande, o Espírito aí perfeito, santo, abençoado, um só com Deus, e nesse corpo de carne totalmente complicado. Efésios, vamos ler aqui, olha só, Efésios, capítulo 4, no versículo 22, deixa eu aqui te apresentar, não é isso? Algumas debilidades aqui do seu corpo, que na verdade não precisava nem te apresentar, porque você já as conhece, mas diz assim, ó, que quanto ao trato passado, Efésios, capítulo 4, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Já começou a chamar de velho, esse corpo já está velho, que se corrompe, ou seja, já está corrompido, desde o dia que nasce, desde o dia que o doutor lá, a parteira, eu não sei quem foi que bateu no seu bumbum para você chorar, desde aquele dia, esse corpo já está se corrompendo, já vem se corrompido. A cada dia que passa, ele vai envelhecendo, ele vai cada vez pior, já está corrompido pelas concupiscências, pela cobiça do engano, pela mentira. Esse corpo já chegou aqui corrompido. Um corpo de carne que está corrompido pela mentira e pelo engano. Então, o terrenal é formado em debilidades, abençoado, e o espiritual em santidade. E entenda bem, veja bem essas duas naturezas, em debilidade, esse corpo, e o espiritual em santidade. E você precisa entender, você precisa conhecer onde Deus te colocou. Porque você está dentro desse corpo aí, não foi um acaso, não foi assim, um acidente, não, porque a minha mamãe esqueceu de
tomar lá o remedinho, meu pai não usou lá o preservativo, não, foi um acaso assim, uma noite de muito frio. Não, não é isso, não, abençoado. Deus te colocou exatamente onde Ele queria te colocar. Aí nesse corpo de carne, cheio desses defeitos, cheio dessas debilidades que você para, você chega até chorar, você chega até a ter pesadelo por causa desse corpo de carne. Foi Ele mesmo que colocou você nesse corpo aí. Entenda isso, você é o Espírito que Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo para ser santo, ser perfeito, ser abençoado, ser um Espírito com Ele. Foi Deus que escolheu esse Espírito, escolheu você, mas também foi Ele que colocou você dentro desse corpo cheio de debilidade. Muitas das vezes nós vemos pessoas assim fazendo tudo errado, tudo torto, e você pensa, como é que pode? Como é que pode, pessoal? É Deus que colocou ele naquele corpo de carne ali, com um propósito, com um fim ali definido. Você, abençoado, veja bem, bem claro, isso é muito importante que você entenda isso para a sua própria felicidade. Você está em um corpo débil, um corpo muito, muito débil, e esse corpo não se sujeita e não obedece a Deus. Por isso que muitas das vezes você quer, vamos, mas por que eu não consigo? Por que não vai? Esse corpo, ele foi posto para não obedecer a Deus. Romanos capítulo 8, vamos ler aqui rapidamente aqui três versos aqui tranquilo, que diz assim, ó, Romanos capítulo 8, vamos começar aqui no verso 5, para você aqui identificar melhor esse corpo de carne, o que diz aqui o Evangelho, o que diz a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação mostrando exatamente o que é esse corpo e o que é o nosso espírito. Foi dado a ele lá no paraíso, por Deus mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim, ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se, não é isso? Para as coisas da carne. Se você anda segundo a carne, a sua vontade vai se inclinar para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito com E maiúsculo, os que são segundo Deus, para as coisas do Espírito. Então, veja que há aí uma diferença, não é isso? E o versículo 6 diz assim, porque a inclinação, a natureza, a vontade da carne é morte. Olha onde é que Deus colocou você. É importante que você entenda isso. É importante que você conheça isso, que Deus colocou você dentro de um corpo de carne, que as vontades desse corpo, a inclinação desse corpo é morte. Olha que Deus maravilhoso, né? Que Deus tremendo. Mas, olha, veja aí, vírgula, mas a inclinação, a vontade do Espírito, a vontade de Deus aqui, que é um só com você, é vida e paz. Veja aqui, olha que diferença, né? O corpo de carne, ele quer morte. Ele se inclina para as coisas que atraem a morte, parece um imã, né? O corpo de carne é um imã da morte. Tudo que faz é a morte que pode chegar. E o Espírito é o contrário, abençoado, é lados opostos. O Espírito de Deus é vida e paz, duas naturezas opostas. E o verso 7, portanto, a conclusão que o apóstolo Paulo faz aqui, ó. Portanto, a inclinação, a vontade da carne é inimizade contra Deus. Porque são duas naturezas diferentes. Uma é para a morte, a outra é para a vida. São diferentes. A carne é inimizade contra Deus. Pois, olha que tremendo, que revelação que fez aqui o apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 8, no verso 7, e que nós só poderíamos entender com os olhos iluminados. Deus mesmo nos mostrando esse segredo aqui, ó. Pois não é sujeito à lei de Deus, falando da vontade da carne, nem em verdade o pode ser. De maneira nenhuma a sua carne nunca vai fazer a vontade de Deus. De maneira nenhuma, abençoados. A religião, eu participei lá da religião anos e anos,
participei lá há bastante tempo, você talvez tenha participado, vai entender bem o que eu vou falar agora, vai me dar razão, porque você também viveu isso que nós vamos falar. A religião, ela quer santificar a carne, ela quer santificar o seu corpo, né? Isso, o que atrai morte, mas a religião, ela quer fazer alguma coisa para que esse corpo faça a vontade de Deus. O que é feito lá? Batismo nas águas, né? Isso, vamos batizar aqui o irmão Zezinho, porque ele era um ex isso, um ex aquilo, e agora ele vai ficar bonzinho, ele vai ficar um anjo. E leva o abençoado para o batismo, dá lá a Santa Ceia todo mês, para que o abençoado fique em comunhão com Deus todo mês. Reunião de consagração. Quantas reuniões de consagração eu participei em 30, 35 anos. E a carne não melhorava de jeito nenhum. Pessoal, olha, Deus te fez assim. Veja bem, Deus te fez assim. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz que as obras da carne, e tem lá uma relação abençoados. Tem uma relação lá que você lê lá, você fica espantado. Mas não fica espantado não, porque toda aquela relação está embutida aí nesse teu corpo de carne. Eu recebo que você não as pratique, que você não as ame, que você não viva de acordo com aquelas obras que estão escritas lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Prostituição, avareza, mentira, glutonaria, bebedice e um monte de coisa lá. E os derivados dessas coisas aí. Deus te fez assim, com um corpo que não obedece a Ele. Olha que esse Deus é uma coisa assim, ele te colocou dentro de um corpo que não obedece a ele. Romanos capítulo 7, versículo 25, olha o que diz Romanos 7, 25, o último verso do capítulo 7, bem em cima aqui do capítulo 8, diz assim, ó, dou graças a Deus, olha, com esse corpo de carne abençoado, só Deus mesmo, só dando graças a Deus, dou graças a Deus por Jesus Cristo, ou seja, pela morte dele ali na cruz, não é isso? Pelo sacrifício que ele fez, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Deus, aquele que habita no nosso espírito, assim que eu mesmo, olha o apóstolo Paulo, olha o que ele fala, eu mesmo, com o entendimento, com a mente, com o conhecimento, sirvo a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A graça de Deus. Mas com a carne, olha, abençoado, o que diz o apóstolo Paulo? Com a mente, ele estava servindo a Deus, com o espírito, né, com o conhecimento, com a natureza espiritual, ele estava louvando a Deus, ele conhecia a Deus. Mas com a carne, o que ele servia? A lei do pecado. Com esse corpo abençoado, você só pode servir a lei do pecado. Muitos, e não são poucos, muitos sofrem por querer dar obediência a essa carne. E tem uma religião que pega um chicote, né, e bate assim nas costas. Para quê? Para que a carne se torne obediente. Outras ficam aí tomando vinho, comendo pãozinho, indo para os montes, querendo dar obediência à carne. Abençoado, veja, olha, segundo o apóstolo Paulo disse aqui em Romanos capítulo 7, versículo 25, Deus não quer ser louvado com carne. Não, Deus não quer que você louve a Ele com carne. Você lembra lá daquela mulher, João 4, 24, que Deus disse para ela, olha, o que eu estou procurando, Jesus de Nazaré falou, que os verdadeiros adoradores me adoram de que maneira? Com o corpo de carne? Não, em espírito e verdade. É assim que Deus quer ser louvado, é assim que Deus quer ser reconhecido, é assim que Deus quer ser exaltado. Não é com seu corpo de carne abençoado, porque esse corpo, essa natureza só vai te levar para a morte e só vai te trazer decepções. Não adianta você querer, não, vamos aqui fazer tudo certinho. Não vai, abençoado, porque esse corpo é desobediente, não tem jeito. Duas naturezas diferentes. Duas naturezas, a espiritual e a carnal. Mesmo estando juntas, olha o que diz o Evangelho. Mesmo essas duas naturezas estando juntas, que estão, não é isso? Tem que estar separadas. Tem que estar separadas. Olha que tremendo. Separadas quanto à maneira e o proceder, porque são opostas. Nós lemos aqui que a carne, a tendência da carne qual é? É morte. E a tendência do espírito? Vida. Elas estão juntas, mas tem que estar separadas. E como é, veja bem, como é que alguém
vai conseguir separar essas duas naturezas, já que elas estão juntas 24 horas por dia. Você acorda, você dorme e ela está grudada em cima de você e não te larga de jeito nenhum, porque foi assim que Deus determinou. Hebreus capítulo 4, versículo 12, tem aqui um verso aqui que muito tremendo esse verso aqui, não é isso? Olha só o que diz. Por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque alguma coisa tem que ser feita para manter uma distância segura entre a carne e o espírito. Porque uma é morte, a outra é vida. Como é que vão viver juntas? Como é que vão estar bem? Não é isso? Diz aí, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim, ó. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha, a palavra de Deus não é a Bíblia toda. Não são os quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, não. É a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? Lá que nesse mesmo livro, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus hoje nos fala através do Filho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Então, a palavra de Deus hoje para nós abençoados, nós que estamos depois da cruz, é o Evangelho da Graça, que está de Romanos até Hebreus. A palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, e mais, olha a comparação que fez o apóstolo Paulo. Ele fez uma comparação aqui com uma arma mais poderosa lá do tempo, e mais penetrante de que qualquer espada de 2 gumes. Era a arma mais poderosa. Se fosse hoje em dia, 2022, talvez ele escreveria uma arma laser, uma arma aí de outro porte. Mas naquela época era a espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Divide. A palavra de Deus é eficaz para dividir você do seu corpo, do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir, para te explicar os pensamentos e intenções do seu coração, da sua mente. Somente, abençoado, veja bem, somente o Evangelho da Graça, somente o conhecimento da graça, que vai de Romanos até Hebreus, não se engane, não se iluda, achando que a Bíblia toda vai te separar dessa carne, porque não vai, porque tirando o Evangelho da Graça, o que sobra é mandamento para essa carne. A lei de Moisés, não é isso? O Evangelho da Graça, o conhecimento que é capaz, e diz mais, é eficaz. Sabe aquele remédio que você toma que é eficaz? Quando eu me lembro, quando eu era bem novinho, a minha mãe me dava para mim e para os meus irmãos, ela está me ouvindo agora, vai se lembrar disso, um remédio era para o resfriado, né? A gente tomava aquele remédio à noite, antes de dormir, de manhã aquele remédio já fazia efeito. O remédio era eficaz, é isso que diz, é o que significa essa palavra. É eficaz para nos fazer viver bem com uma carne débil. Só o Evangelho da Graça, a palavra de Deus, que é capaz de nos fazer, nos viver bem, entender essa carne aqui. Ó. Veja aqui que diz aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, se não é isso que diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Roma. Diz assim, ó, porque pela ofensa de um só, Romanos capítulo 5, versículo 17, diz que pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte reinou por esse. Muito mais, veja bem, aqui agora entra aqui o Evangelho da Graça. Muito mais, os que recebem a abundância da graça, o conhecimento de Romanos até Hebreus, aqueles que recebem esse conhecimento, que têm os olhos do entendimento iluminado e o dom da justiça foi imputado no teu espírito, reinarão de que maneira? Em morte? De acordo com a carne? Não. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quando você entende o Evangelho da Graça, quando você entende que é santo, que você é perfeito, que você não é esse corpo de carne, que você está participando de um corpo de carne, que você é o Espírito, que Deus mesmo habita no teu Espírito, aí, abençoado, daí você vai começar a usufruir desse entendimento, desse conhecimento, e vai conseguir separar as debilidades da sua carne, que não são poucas e também não são muitas, são todas,
Veja bem, toda a carne é completamente débil, então você vai passar a entender e vai viver bem, vai ser feliz, vai conseguir suportar, passar bem por essas debilidades. Porque, olha abençoado, deixa eu te aprofundar mais, vamos aqui mais fundo. Essa carne, esse corpo de carne que nós estamos falando, essa natureza carnal, ela é capaz de te matar. Você nunca viu aí na televisão aí que o abençoado botou a corda no pescoço e tirou a própria vida? Por que ele fez isso? Foi por causa do espírito? Não, foi por causa das debilidades da carne. E muitas das vezes são abençoados que você olha assim, abençoado bem financeiramente, dentro de uma família, e aparentemente está tudo bem, mas a carne dele não estava bem. Ele não conhecia as debilidades da carne dele e não conhecia quem ele realmente era no espírito. Essa carne, além de te matar, ela ainda pode te causar enfermidade. O abençoado, eu conheço abençoados que estão bem de saúde, acabaram de chegar do médico lá com um atestado lá, de boa saúde, e você pergunta para eles: tudo bem, meu irmão? Eu vim do médico agora. A carne que não se conhece, a carne ela é capaz de te matar, abençoado, se você não tem o conhecimento do evangelho. Se você não entende, deixa eu te falar uma coisa aqui, Davi, o famoso, né, o bonitão, o rei Davi, lá ele disse que passando dos 70 anos, né, é só enfado e canseira. E não, abençoado, isso aí não é para nós não. Davi tinha uma mente de pecado. Ele disse: em pecado me formou a minha mãe. Não, o nosso caso aqui é conhecimento da graça, é reinar em vida. Essa história de enfado e canseira não é para nós. Esse corpo, ele é terrível, mas se você pensar que os 70 vai vir enfado e canseira e viver nessa expectativa, não, você tem que ver na expectativa de reinar em vida, com o conhecimento do evangelho da graça de Deus. É assim que nós vivemos, com essa expectativa. 2 Coríntios capítulo 5, 16, diz assim, 2 Coríntios, são versos conhecidos nossos, nós procuramos aqui sempre falar as mesmas coisas, que diz assim, a ninguém, olha só o que diz o apóstolo Paulo, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, nem mesmo a Cristo conhecemos segundo a carne, é isso? Mas o mais interessante aqui, que a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a nós mesmos. É isso aqui que o Paulo está falando, principalmente a nós mesmos. Você não pode se conhecer segundo a carne. Você não pode chegar no espelho e olhar assim, que porcaria, né? Olha só, que tristeza que eu estou vendo. Não, meu salvo, você é um espírito perfeito. O que você está vendo é um corpo débil, é um corpo fraco, um corpo até feio, não é isso? Que por mais lindo que ele seja hoje, aquela coisa maravilhosa, né? Aquela coisa gostosona, né? Que quando as pessoas passam, todo mundo vira o pescoço para olhar, isso aí vai passar. Essa carne é tão mentirosa que ela vai passar. Você não pode se conhecer segundo essa carne, tem que cuidar, mas não pode conhecer segundo a carne. Entenda que as debilidades da carne não vão sair, não vão, pensar. Olha, o evangelho esse conhecimento é tudo, esse conhecimento é tudo. As debilidades da sua carne, elas não vão sair. Você precisa tratá-las com o evangelho, mas as debilidades, elas vão continuar, porque essa história que a religião diz lá, não, esse aqui é um ex, isso aqui é um... Enquanto você estiver vivo, você nunca vai ser um ex em debilidade, porque elas estão aqui enterradas, que elas vieram lá com Adão. Na carne, você nunca vai ser santo. Segundo a carne, não existe santidade. O que pode acontecer é você melhorar o seu comportamento, né? É isso que o apóstolo Paulo fala. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Mas os desejos da carne, ela está aí prontinha, abençoada. Ela está aí prontinha para te dar uma rasteira. Se você não entender segundo o evangelho da graça, se você fosse olhar segundo a carne, ela vai te dar uma rasteira. E eu falei aqui, eu já contei aqui 2 ou 3 vezes, eu nunca fui de beber, bebida alcoólica nunca me agradou, mas um certo dia eu estava vendo televisão, um dia muito quente, muito calor, estava até me abanando com o ventilador e veio uma propaganda de uma cerveja abençoada na Jalise.
a garrafa geladinha escorrendo, a garganta aqui, ó, chegou a arder assim de vontade. Por quê? É a debilidade da carne. Eu não vou beber, eu tenho que me comportar bem, tenho que melhorar esse comportamento. Mas a vontade da carne, pô, abençoado, ela está ali. E como é que funciona? Como é que funciona isso aí? Gálatas, capítulo 6. Isso aqui, ó, isso aqui é de uma importância aqui, ó, tremenda. Você é um espírito perfeito, justo, um só com Deus. Deus habita em você, está dentro de uma natureza carnal. E olha bem como é que funciona isso. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis. Não se conheça segundo a carne, não se leve pela vontade da carne. De Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Por quê? Porque tudo que o homem semear, tudo que você fizer com essa carne, isso também você vai colher. Não é isso? E o verso 8, por quê? Os que semeiam na carne, os que se deixam levar por essa vontade da carne, pelos comportamentos da carne ceifarão a corrupção. Tudo que não é bom. Mas o que semeia no Espírito, aquele que semeia em Deus, do Espírito ceifará, colherá os benefícios aí da vida eterna. Então, abençoados, precisamos o conhecimento do Espírito. É o que você precisa do conhecimento do Espírito. Conhecer a nossa posição do Espírito. Saber quem você é no Espírito. Você é santo, você é perfeito, você é abençoado, você é um só Espírito com o Senhor. Isso é uma posição que está imputada no teu Espírito, em você mesmo, pelo próprio Deus. Procurando, abençoado, nos comportar bem. Nós aqui, quando nós estamos aqui, veja bem, porque um abençoado, às vezes, me falou o seguinte, então quer dizer que vocês não fazem nada de errado, vocês são santinhos? Não é isso, abençoado, não é isso. Nós procuramos nos comportar bem, fazer as coisas de maneira com decência, com ordem, não dar vez para essa carne, por quê? Procuramos nos comportar bem, não para sermos santos. Não, com essa carne não, mas porque já somos santos no Espírito. E esse entendimento, esse conhecimento nos leva a procurar melhorar o nosso comportamento dentro desse corpo de carne. Não deixar esse corpo nos envergonhar, porque você é um tesouro, mas o que aparece primeiro é as debilidades. Quando alguém olha para você e vê você todo sujo, sem tomar banho, logo diz, ih, rapaz, esse cara... Você é um porco, sem querer ofender lá, mas porque é o que vai na frente. E você precisa se cuidar disso. Um santo, veja bem, um santo, o Espírito, que é santo, um filho de Deus, não anda segundo os desejos da carne. Vamos aqui repetir, Um santo, o filho de Deus, ele não anda segundo os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, verso 1, diz que foi, Gálatas 5:1, que foi, não é que ainda vai ser não, já foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele te colocou dentro desse corpo de carne cheio de marzela e todo ranheta aí, mas ele te colocou livre. Mas, abençoado, entenda, foi para a liberdade, não foi para a libertinagem da sua carne. Para você, eu sou livre, então eu vou meter o pé na jaca. Olha, nós acabamos de ler, o que você plantar, você vai colher. Você não é carne. Você está dentro de um corpo de carne, você é o Espírito. O seu comportamento tem que ser de acordo com o que você é, que é o Espírito. Santo, perfeito, tranquilo, respeitando para ser respeitado, não roubando, não matando, porque são coisas da carne. Mas, veja bem, você é guiado pelo Espírito de Deus. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, não pelos desejos da sua carne. Porque hoje eu estava assim, com uma vontade, e você sabe como é carne. Pessoal, você não é guiado pelos desejos da sua carne. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Olha o que diz aqui Paulo a Roma 8,14. Ele fala exatamente isso aqui. Porque todos são todos, né? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aquele que é guiado pelo Evangelho da Graça, esses são filhos de Deus. E eu recebo que você
seja filho de Deus. Então, abençoado, você tem que ser guiado pelo Evangelho, pela graça, que diz que você tem que se afastar dessas coisas de carne, dessas debilidades da sua carne, prostituição, avareza, roubar, mentir. É isso que diz o Evangelho. Não foi para isso que Deus te colocou aqui. Ele te colocou para participar desse corpo de carne com uma outra intenção, que nós vamos falar aqui. Mas você não pode querer viver segundo essa carne, porque você é um filho de Deus, e o filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, que é vida, não é morte. Para a vida, não é isso? Olha, e alguma coisa que a religião nos bate bastante, nós vamos falar agora. Olha, veja bem, que é algo que precisa ficar bem claro, ficar bem explicado, que nós vamos falar agora. Por favor, que o comportamento da nossa natureza humana, essas debilidades que levam até a morte desse corpo, não pode mudar e não muda a nossa natureza do espírito. De maneira nenhuma. Vamos repetir aqui, ó. O nosso comportamento de carne, essas debilidades da nossa natureza humana, não muda a nossa natureza do espírito. Muda a nossa qualidade de vida aqui nesse reino. O seu mau comportamento, ele que vai desenhar o seu reinado aqui. Se você vive bem, se você tem abençoados aí que estão condenados à cadeia há 30 anos, imagina. Porque o comportamento dele nesse corpo o levou a isso. Mas o Espírito, se ele é um filho que está ali, ele vai continuar sendo um filho. E quando sair daquele corpo, ele vai voltar para o Pai. Olha, como nós já aqui falamos, o que você planta, você colhe nesse corpo, nessa participação. No Espírito, veja bem, no Espírito, o decreto de Deus não pode mudar. O Espírito, ele está perfeito, ele está santo, desde antes da fundação do mundo. Não pode mudar. Olha o que ele diz aqui em Romanos 9:11, a respeito de debilidade na carne, que poderia mudar aqui o desejo de Deus, o Espírito. 9:11 diz assim, ó. Por quê? Romanos 9:11. Porque, não tendo eles ainda nascido, falando de dois irmãos, um era bonzinho, o outro era uma peste, não é isso? Nem tendo feito bem ou mal, para quê? Para que o propósito de Deus no Espírito, segundo a eleição, Deus te elegeu, Deus te escolheu, foi no Espírito, ficasse firme. Não por causa das obras. Não porque um era bonzinho ou porque o outro era malzinho, mas por aquele que chama, por aquele que te colocou dentro desse corpo de carne. É por isso, abençoado, que não pode haver mudança aí, não pode de maneira nenhuma. Então, veja bem, no Espírito, o decreto de Deus, ele não pode ser mudado, não pode, abençoado, porque Deus não faz nada que se arrependa, foi Deus que colocou aí. Agora, as nossas armas, a nossa defesa, não estão nessa carne. De maneira nenhuma. 2 Coríntios, já estamos aqui terminando, 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3, olha o que diz, 10:3 fala assim, ó, porque andando na carne, o Espírito está dentro desse corpo, não militamos segundo a carne, não procedemos segundo a carne. O versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, as nossas defesas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o verso 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Participando de um corpo de carne, não procedemos segundo os desejos dessa carne, abençoado. Nós estamos aqui para participar. Não nos defendemos com argumentos da carne. Porque se você for se defender com a carne, você vai meter o pé na jaca e vai fazer tudo errado. Mas com o Evangelho da Graça, para destruir os pensamentos da carne. Que ela te leva os pensamentos, não, pode fazer sim, pode fazer que vai ser bom. E para ela vai ser bom, mas o resultado depois, para você que é o Espírito, nós já lemos aqui, é morte. Tudo o que a carne apresenta contra o conhecimento de Deus, o nosso conhecimento na mente, deve estar cativo em Cristo, no Evangelho da Graça de Deus. Aí você vai conseguir separar, você vai conseguir viver tranquilo, dentro desse corpo de carne, cheio de debilidade, sendo santo. Entre o que se vê, o que se sente, o que você pensa, a sua opinião, até mesmo a sua opinião, não é isso? Fique com o Evangelho da Graça. Quando a tua carne te apresentar, né, mas ela
ela é uma vezinha só, ninguém nem vai saber, eu estou aqui sozinho. Você sabe quem é que vai te caguetar quando você fizer uma coisa errada? A tua própria carne, abençoado. Ela não precisa de ninguém para te entregar, não. Porque alguém viu, alguém soube. Ela mesma vai te levar. Olha, eu te falo isso por experiência própria. Talvez você já tenha passado por isso. Ela vai te levar a fazer alguma coisa errada e ela mesma vai te caguetar. Porque é uma obra dela, né? Fazer fofoca, né? Deixar você mal dentro desse corpo de carne aí. O Evangelho diz que isso, abençoado aqui, o Evangelho da Graça, é segurança para nós. É confiarmos no Evangelho da Graça. Andarmos segundo o Evangelho da Graça. Hebreus capítulo 6, versículo 19, olha o que diz, 6:19, diz assim, ó, a qual temos como âncora da alma segura e firme, o que penetra até o interior do véu. É o Evangelho da Graça, é a nossa âncora, é a nossa segurança para não deixar que as tempestades desse corpo de carne, que esses desejos que às vezes chegam balançando aí, tem dia que você acorda do nada com as vontades assim, que se pegar um pelo pescoço você mata. Mas o Evangelho da Graça, que é a nossa âncora, chega e não, calma aí, peraí que Deus mesmo está aqui, tudo está bem, tranquilo, isso vai passar, é Deus mesmo. É o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça nos traz segurança. Veja bem, nos traz segurança quanto à nossa natureza. Só o Evangelho da Graça. A carne, ela te coloca em dúvida, abençoado. Será que é mesmo, né? Mas se eu pegasse ali, né? Se eu fosse lá, né? E que coisa boa, né? E ela, aquela mulher bonita, aquele homem bonitão, né? E o marido não vai saber, a esposa não viu. Olha, o Evangelho, ele te dá segurança de acordo com o Evangelho da Graça, segundo o poder de Deus. Te deixa firme para você tomar a posição correta. Agora, a carne, se teve dúvida, não faça. Não faça porque não é do Espírito. Se teve dúvida, porque o Evangelho é Evangelho de firmeza. Você está ancorado e bem firme nessa palavra. Não tem dúvida. São duas naturezas. A carne e o Espírito. O apóstolo Paulo, uma vez, olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Uma certa vez ele foi reclamar com Deus e por três vezes, das debilidades dele. Ele, Senhor, não tô aguentando, tá difícil. Olha, veja aqui 2 Coríntios 12:9, o que foi que Deus falou para ele. É isso? E para nós também, porque a nossa carne não é diferente da carne do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12:9. Se você vai reclamar com Deus das suas debilidades, Senhor, eu não aguento mais essa vontade que eu sinto. Olha o que Deus vai te falar. 2 Coríntios 12:9. E Deus disse a Paulo, a minha graça, olha que Deus falando, a minha graça te basta. O Evangelho, o conhecimento, porque o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza, benção, que você entende que é Deus na sua vida. De boa vontade, pois me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Nas suas fraquezas que você vai entender que é Deus. Por isso que Deus colocou dentro desse corpo aí terrível, para que você entenda que é Ele cuidando de você, é Ele na sua vida, é Deus mesmo. Não é você que é o gostosão, é Deus que tem o poder que cuida de você. A graça de Cristo nos basta, somente a graça de Cristo. E encerramos aqui, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, olha, para terminar falando da graça de Deus, 15, versículo 10. 15:10, que fala assim, mas... Depois de tudo isso, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, sou o que sou, disse o apóstolo Paulo. E nós, como imitadores do apóstolo Paulo, imitadores da revelação que ele recebeu, falamos o mesmo. Pela graça de Deus, somos o que somos. A sua graça para conosco não foi vã. Eu recebo abençoados que essa graça de Deus não tenha sido vã na sua vida. Que você consiga separar a carne, que é para a morte, de você mesmo, que é o Espírito que foi criado para a vida. Somos o que somos pela graça, embora participando de uma natureza débil, temos a graça de Cristo a nosso favor. E abençoados, essa foi a nossa palavra dessa manhã, que você entenda, que você compreenda que Cristo aí no teu espírito. Somente com a graça de Deus você vai conseguir
passar esses anos aqui nesse reino com esse corpo débil, todo complicado, abençoado. Olha, é uma complicação para cada hora e muitas das vezes você se livra de uma e vem outra complicação, somente com o Evangelho da Graça que vai nos fazer entender quem realmente nós somos. Eu te peço aí mais uma vez que compartilhe a mensagem, eu te peço aí mais uma vez que se inscreva aí no nosso canal do YouTube, que é importante que essa palavra chegue aos nossos irmãos, porque de repente está lá o nosso irmão lá, nesse corpo de carne, ai, o que eu faço? Está na beira do desespero, ele está com um poço de desespero assim, na frente dele, pronto a mergulhar de cabeça ali naquilo ali. E você sabe que o Evangelho diz que essa carne gera morte. Mas quando chega o Evangelho da Graça, aqui como chegou na tua, como chegou na minha, nos gera vida e não tem mais poço de desespero. Temos aqui reinando em vida, mesmo com as debilidades desse corpo. Então eu te peço aqui, compartilhe a mensagem para que alcancemos a outros e também se inscreva no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos comentários que você colocou aqui, vai ser visto por muitos. Ontem eu estava conversando com o abençoado lá de Portugal, que tem visto aqui as mensagens, tem ouvido e tem lido aí os comentários que você bota aí. Para isso que é importante que você participe. Abençoados, melhor semana, melhor domingo, receba que tudo está bem na sua vida. Muito obrigado pelo seu zelo, pelo seu carinho com essa palavra, não é isso? Que a palavra corra e seja glorificada. Então até a nossa próxima reunião, que eu recebo que seja domingo que vem.